Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você identifica as verdadeiras zonas de liquidez dos big players para você montar posições de compra e venda em regiões de alto potencial, onde o profissional de fato está montando posições. Então a gente sabe que o trader profissional ele sempre vai buscar pelas zonas de liquidez antes de mais nada na sua análise. Então sempre que você começa uma análise objetiva, profissional, você vai buscar os pontos verdadeiros de liquidez, que é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, extremamente detalhado ali as regiões de liquidez dos big players, topos e fundos realmente válidos para você estar marcando e buscando por regiões ótimas para você montar posições. Agora, zonas de liquidez a gente sabe que são regiões onde muitos stop loss estão posicionados e também são regiões que quando o preço se aproxima delas ou então quebra elas, a gente sabe que muitas decisões vão ser tomadas pelos participantes do mercado, ou seja, compras e vendas vão ser acionadas e isso também representa zonas de liquidez. Por exemplo, olha só esse nível de suporte aqui embaixo. Não é o tipo de zona de liquidez que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou realmente mostrar topos e fundos realmente válidos para você estar marcando e buscando essa liquidez dos big players, mas níveis de suporte assim também são zonas de liquidez, querendo ou não. A gente sabe que embaixo de um nível de suporte está cheio de stop loss. Então é por isso que aqui é uma zona de liquidez. Só que não só isso, igual eu falei. Quando o preço rompe essas regiões, a gente sabe que muita gente entra no rompimento, muita gente entra no pullback buscando aqui, né? Espera o pullback para entrar vendido. Se o preço tenta fazer um pullback, né? Que testa ali o nível de suporte, que vira resistência a partir da linha de raciocínio do varejo, né? Isso aqui é totalmente varejo. Um nível de suporte vira resistência. Cara, todo mundo enxerga o mercado desse jeito e você sabe que não funciona ficar enxergando o mercado desse jeito. A gente sabe que quando o preço visita embaixo do nível de suporte, isso daqui, cara, é uma captura de liquidez muito boa para ele fazer exatamente essa explosão lá para cima. Inclusive, esse aqui foi um trade que a gente mapeou lá no time do Excelência Trade. Aqui é o nosso ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, que é um dos maiores treinamentos do Brasil hoje de trade, né? Um programa de formação. A gente faz aqui todo esse trabalho e todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas lá com antecedência, inclusive essa daqui, por exemplo, e todos os trades que eu mostrar aqui para vocês, a gente vai ver ali o antes e depois para a gente entender como que esses movimentos são previsíveis e você pode estar operando como um profissional de maneira mais simples do que você espera. Então tem que encontrar zonas de liquidez para isso, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo. Aqui em cima, pessoal, a gente tem uma venda muito boa, a gente pode passar em todos os mercados, estou aqui no mini índice, a gente pode vir aqui no mini dólar, a gente pode vir aqui no mercado americano, forex, mercados internacionais, criptomoedas, a gente tem aqui vários cenários, vou trazer exemplos em todos os mercados, começando aqui por essa configuração, essa baita explosão lá para baixo, mas a gente teve um tradezinho antes desse grande movimento acontecer, que tem ali um raciocínio muito forte de trade, pessoal, que é exatamente essa configuração, olha só, 1, 2, 3. Esse movimento cria topos de liquidez realmente válidos, tá vendo? O preço quebra esse fundo, nesse movimento de baixa, ele valida esse topo como um topo de muita liquidez. Não só um topo válido, como um topo de liquidez muito relevante. Assim como mais aqui em cima, olha só a estrutura que o preço está desenvolvendo. Deixa eu apagar esse daqui. Se você for ver aqui para cima, olha como ele desenvolve. 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai gerando essa movimentação, que são quebras de estrutura. Sempre que o mercado quebra um fundo expressivo como esse, por meio de um movimento forte de baixa, ele quebra estrutura e ele valida o topo. Esse aqui é um topo válido, esse daqui é um topo válido, são topos de liquidez de alto potencial para você estar montando posições. Eu tenho aqui um material didático para mostrar aqui para vocês, que é exatamente esse tipo de configuração, que é quando o preço captura a liquidez desses topos, pega em um order block totalmente específico, que é um order block que tem a característica do volume profile, trazendo uma região de alto volume e negociação junto com o order block. Vou explicar isso tudo aqui para vocês. São zonas de demanda de alto potencial, verdadeiras zonas de demanda para você montar posições depois de capturar a liquidez de zonas de liquidez de big players, cara. Esse cenário aqui ele é muito vantajoso. Vou exemplificar isso aqui, vou mostrar vários exemplos de trade com esse tipo de relação. Mas aqui, pessoal, a gente vê que são topos realmente válidos de liquidez. Nessa outra configuração, que foi essa venda aqui que a gente desenvolveu ontem, olha só o resultado dessa operação aqui em cima, mostrei lá no meu Instagram, que está aqui em cima, meu Instagram também lotado de conteúdo para você dar uma olhada. E a gente vê aqui que aqui tem um cenário que está muito interessante, pessoal. Esse movimento, olha só, a gente vê um flow maior de baixa, tá vendo? O trader profissional, normalmente ele opera a favor da tendência secundária e contra a tendência terciária. Isso é muito importante. Por quê? A maioria dos traders fica querendo seguir o movimento ali de um jeito sem nem entender qual que é o flow real do mercado. Quando você tira o zoom do gráfico, você vê nitidamente que o flow é de baixa, tá vendo? O flow é de baixa. A maioria dos traders fica aqui, ó, no zoom,
fica vendo o preço de perto. Não que não seja uma opção, você tem que ver ele de perto várias vezes ao longo dos seus estudos no gráfico, mas você tem que brincar com o gráfico de tirar o zoom e dar uma olhada nele como um todo para você entender os reais interesses. Então, tirando o zoom, a gente visualiza nitidamente esse grande flow de baixa, que é um flow muito maior do que qualquer flow de alta aqui que o preço possa estar fazendo. A gente vê as quebras de estrutura acontecendo exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Opa! Olha só aqui onde esse preço parou. Percebe? Ele não consegue quebrar essa mínima nesse movimento de baixa. Aqui ele quebrou. A gente pode até botar assim, tanto faz. Ó. Pode ser aqui assim. Tá vendo? Não tem problema. Ele quebra as mínimas, que são esses fundos aqui, ó, por meio desse movimento grande de baixa. Perfeito, ele valida esses topos como topos de liquidez de big player. Aqui realmente tem uma liquidez interessante, assim como aqui para cima vai ter também. Agora aqui tem, aqui não é uma liquidez tão boa assim, percebe? Porque ele não conseguiu renovar a mínima. Então muita gente foi pego nesse movimento aqui, porque marca essa região e tá tudo bem marcar essa região. Lá no time a gente marcou ela também, só que eu mostrei pro pessoal que aqui somente uma confirmação simples não seria uma boa opção. Aqui ele teria que fazer uma confirmação mais específica, por exemplo, criar estruturas de distribuição, microdistribuições, são microestruturas, o preço anda de forma lateral, ele nivela os topos, ele captura a liquidez e aí ele faz confirmações simples, que é o choque de confirmação. Esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3 e bum, quebra fundo, quebra esse fundo válido nesse movimento de baixa, isso aqui chama choque. Isso aqui é a mudança de caráter do Smart Money Concept, é uma confirmação para essas capturas de liquidez. Esse movimento é extremamente importante de ocorrer nessas regiões específicas. Então o preço volta no teste e tem a possibilidade de vender. Isso aqui é uma confirmação muito boa, só que isso aqui não é uma oportunidade de trade, igual muita gente utiliza isso aqui como se fosse uma oportunidade de trade. Fica buscando esse movimento em qualquer configuração, para cima, para baixo, e fica atacando compra e venda nesse tipo de movimento. Não é uma opção. Isso daqui é somente uma confirmação. Costumo falar com o pessoal que esse movimento aqui, pessoal, que a gente vai ver vários exemplos aqui dele, tá? É um movimento que é como se fosse a cereja do bolo. Tem todo o bolo, tem toda a receita do bolo, tem todos os ingredientes do bolo, tem toda a construção da receita e todo o processo para fazer ele e tem a cerejinha do bolo final, percebe? Isso aqui é como se fosse a cerejinha final. Precisa de todo um contexto elaborado ao redor para aquilo ali fazer sentido, percebe? Então aqui a gente vê que ele captura a liquidez em cima desse topo, só que não é um topo tão bom assim. Então uma confirmação simples dessa lá, quebrou o fundo no movimento de baixa, muita gente induzida a vender nessa região, ele até desenvolve um pouco, mas depois continua subindo. Isso aqui lá no time a gente estava mapeando esse cenário, olha só, que foi exatamente esse movimento muito bem desenvolvido, olha só ele mapeado aqui perfeitamente lá no time, exatamente essa configuração. Olha lá, aquele topo válido, tá vendo? E o topo aqui embaixo como um topo mais arriscado, que foi aquilo que eu mostrei, ó. Tá vendo? Ele fazendo a confirmação simples lá, que é a quebra de fundo válido, no teste você tem uma possibilidade de vender e só aproveitar essa movimentação que o ativo vai desenvolver. Isso aqui é um ótimo cenário, a gente pode até tirar o print aqui desse movimento, olha só, pra gente estar de olho nessa configuração. Então, vamos lá, olha ele aí, a gente coloca ele aqui pra gente visualizar esse tipo de cenário. Olha lá, o preço foi lá, totalmente previsível esse tipo de movimentação, capturou a liquidez, percebe? Que é exatamente o cenário. Limpa a liquidez principal, que é essa zona, e essa zona aqui muito arriscada. Ele fez uma indução e essa região de liquidez acabou servindo como indução ao erro, justamente porque ela não é tão válida assim. Ela é muito mais ou menos por conta daquele flow que eu acabei de mostrar. O preço não quebra essa mínima nesse movimento de baixo para validação do topo, consequentemente validar a zona de liquidez. Então lá, perfeitamente, a gente pode dar o zoom ali para observar a configuração sendo desenvolvida e a gente vê aqui exatamente um choque acontecendo, que foi aquele movimento que eu acabei de mostrar para vocês, que é a cerejinha do bolo, lembra? Ele quebra esse fundo em vermelho no movimento de baixa, tá vendo? Faz a configuração no teste, tem a possibilidade de venda. Volta aqui no teste, pode montar o trade exatamente nesse ponto para aproveitar a movimentação de baixa que vai se estender, é uma relação risco-retorno bem favorável aqui, você arrisca sempre muito pouco nesse tipo de configuração, o retorno é sempre muito maior, depois ele veio desenvolvendo e dá uma continuidade insana lá para baixo, e não para mais de cair a partir de uma captura de liquidez aonde? Uma captura de liquidez muito forte no gráfico, em pontos certos no gráfico. Beleza? Então isso aqui é importante. Nesse outro cenário, se você for ver, o que eu estava mostrando ali para vocês, toda a quebra de estrutura, onde a partir dela começa a ser desenvolvido as zonas de liquidez dos big players, a gente vê essa constituição acontecendo também. Tá vendo? Então em cima desses topos vão ter muita liquidez, eles já estão inclusive até marcados. E aí você vê lá o preço capturando a liquidez. Você pode ver que a gente estava também observando isso aqui lá no time. Olha lá, topo de liquidez, capturou a liquidez verdadeira no gráfico.
Não são todos topos e fundos, pessoal. São zonas específicas, tá vendo? Tem vários detalhes ali. E aí sim, ele configurando ali, a gente tem uma boa possibilidade de venda nessa configuração. Só vender. Então isso aqui te ajuda muito a executar as coisas da forma correta. Claro que tem várias outras formas de você estar operando no mercado, mas isso te ajuda demais a executar os trades, porque trade é puramente execução, você só precisa aprender a colocar em prática. Esse que é o detalhe. Muitas das vezes você tem até técnica, você sabe identificar boas oportunidades, mas você ainda não pegou o jeito de colocar o seu conhecimento em prática. E para colocar em prática, o ambiente te ajuda muito. Então aqui a gente tem um ambiente que é um dos maiores aí do Brasil hoje, onde a gente faz todo esse trabalho ali de perto e tudo que eu estou observando é compartilhado ali, a gente vai fazendo esse trabalho. Então olha só, 1, 2, 3, cheio de liquidez lá em cima, preço vai lá em cima, aqui ele dá só uma beliscada, isso aqui não vale, tá? Isso aqui é extremamente sutil, tá vendo? É só uma pingadinha em cima, é muito pouco, ele tem que furar realmente a região, igual eu desenhei ali agora. Olha lá, furando mesmo a zona, tá vendo? Desenvolvendo lá em cima a configuração. De fato, sim, pode até reduzir o tempo gráfico, né? Que eu estou alinhando o tempo gráfico de 5 minutos com o 1 minuto. Sempre que você quiser ver o tempo gráfico, você pode puxar aqui em cima, tá? Esse aqui é um ativo de criptomoedas, link, mas aqui eu trouxe agora esse exemplo que é do mini índice. Isso aqui funciona para todos os mercados. Inclusive, eu vou passar em cada um deles. A gente pode vir aqui no mercado de Forex, tem várias configurações que a gente mapeou aqui dentro da linha de raciocínio de capturas de liquidez verdadeiras, mercado internacional, mini dólar. Olha só essa configuração aqui no mini dólar que aconteceu agora. Isso daqui é exatamente um cenário onde o preço desenhando essa configuração que a gente estava de olho lá no time, ele vai gerar aqui uma oportunidade. Olha só como é que ele faz exatamente igual. Obviamente você tem a compra aqui onde eu circulo, tem um círculozinho ali, tá vendo? É exatamente onde você monta a operação, stop embaixo do fundo para aproveitar o movimento. A gente está falando sobre um movimento aqui de mais de 80 pontos, tá? Isso significa que se você arrisca R$100, você faz mais de R$ 1.700 nessa operação, tá? Mais de R$ 1.700 arriscando R$100 você consegue fazer nesse cenário. Só de exemplo, né? Porque a relação risco-retorno de mais de 17 vezes o risco significa isso. Então, esse negócio de risco-retorno tem que saber utilizar, que é muito importante. Voltando nessa configuração de bastante contexto aqui que a gente estava de olho, igual eu falei, independente do mercado, isso aqui acontece exatamente igual a gente vai ver. E é bacana, porque essa configuração, pode ser que você não opere esse ativo, mas ela vai desenvolver no ativo que você opera, igual eu mostrei, a gente vai passar em cada um deles aqui. E aí, olha só, o preço fez lá 1, 2, 3, cheio de liquidez em cima, ele captura a liquidez e ele faz a confirmação, que era o que a gente estava observando ali. Ele consegue para nós justamente a quebra de um fundo. Olha lá, lembra da configuração simples de confirmação? Quebra o fundo com o movimento de baixa fazendo 1, 2, 3. É exatamente o que a gente precisa ver. Ele volta no teste, você tem uma venda ali naquele teste com stop em cima do topo para aproveitar o movimento de queda aqui de continuidade, né, querendo ou não, daquele grande flow. Já é um trade gigante, ele busca o alvo, que é exatamente esse fundo aqui, ó. É um fundinho de liquidez, olha como é que ele pega lá na região, já é o alvo. Esse trade aqui é um bom trade também, que é essa configuração aqui. Você entra nessa região, stop em cima do topo para aproveitar esse movimento de baixa todo até o alvo. Pode ver que ele cravou lá certinho o fundo, ó. Perfeito. A gente está falando sobre um trade de 4 vezes o risco-retorno. Nesse caso, aquele exemplo que eu usei, né? Você arrisca R$100, por exemplo, você faz R$400 nesse trade. É porque o outro lá é até relativamente gigante, né? Bem grande aquele movimento. Então depois ele dá até uma buscada mais lá em cima e faz um movimento gigantesco aqui para baixo, em prol da captura de liquidez dessa região, pode ver. Mas às vezes ele vai direto, igual aquele lá, ou às vezes ele só gera um trade aqui muito bom depois que ele desenvolve mais. Mas não tem problema, aqui ele já pegou no alvo, já é um trade gigante na configuração para você estar aproveitando esse movimento. E esses cenários que eu estou mostrando para vocês são com confirmações. Agora tem a mitigação do order block, quando o preço pega numa zona de demanda, que é aquele cenário que eu estava mostrando aqui para vocês no material didático, tá vendo? Esse tipo de configuração. Então vindo aqui no gráfico, olha só que interessante esse trade, pessoal. Esse tipo de trade aqui, ó, é muito interessante, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai ter aquela movimentação. Ó, deixa eu marcar aqui para vocês. 1, 2, 3. Opa, esse 1, 2, 3 está bem válido. Esse fundo está bem nítido, né? O fundo está bem expressivo. É importante que o fundo seja expressivo para você ver que tem ali muita liquidez embaixo. Ele tem que quebrar o máximo também, o máximo expressivo para fazer 1, 2, 3 expressivo. Consequentemente, a liquidez realmente fica muito mais forte, de muito mais qualidade embaixo, por exemplo, desse fundo. Então você pode até marcar. O fundo aqui é um fundo de liquidez, é uma zona importante. A gente sabe que zonas de order block são regiões exatamente como essa aqui, ó. O preço gera um movimento mais forte de alta e no pé do movimento a gente vai ter o order block, que é justamente o último candle de baixa antes desse movimento mais forte de alta. E o order block ele é realmente válido e forte quando ele gera ineficiência. Então aqui a gente presencia a ineficiência, que é exatamente nesse candle aqui. A gente tem um candle mais cheio, tá vendo? Um candle mais
forte de alta. Ele é um candle mais cheio e antes, no candle anterior, a gente tem pavios. No candle posterior, a gente também tem pavios. Então, vou marcar eles, ó. Pavio aqui e pavio no posterior. E entre eles, entre esses dois candles e entre esses pavios não se encontram, tá vendo? Eles não se encontram e entre eles tem esse candle cheio. Isso aqui a gente enxerga como um buraco na negociação, chama ineficiência e mostra potencial participação institucional no movimento, trazendo muita força e qualidade para o order block, esse último candle de baixa antes desse movimento mais forte com ineficiência. Então você pode estar inclusive marcando. Você pode marcar esse order block, exatamente essa zona, ó, essa região de order block. A liquidez ali embaixo já está, olha onde o preço veio, opa, coisa linda. Esse trade também é muito interessante para você seguir flow, tá vendo? Um flowzinho aqui de alta, micro, porque o flow maior é de baixa, a gente sabe disso, quando você tira o zoom você vê isso, olha lá, o flow maior é de baixa, mas ele micro aqui é uma configuração muito boa, tá vendo? Ele pega exatamente na limpa da liquidez, pegando no bloco, e olha o detalhe nesse order block, pessoal. Se você puxar aqui o volume profile daqui de baixo até lá em cima, olha o que você vai encontrar. Bum! A POC em cima. A POC, que é essa região que mostra os níveis de preço, onde tem grande concentração de volume negociado, confluenciando com esse order block, que foi uma entrada de capital institucional. Lembra que aqui mostra participação institucional? E olha onde a POC dá. Justamente no pé do movimento que gera aquela ineficiência. Tá entendendo? Cara, muito alinhado isso aqui, mostra nitidamente o interesse institucional nessa região, nesse nível de preço. Quando o ativo retornar aqui pela primeira vez, ele tende a respeitar essa região. O primeiro toque nele é nessa região novamente. Então, olha lá, pegou ali, pode montar o trade aqui tranquilamente, desde que a zona de liquidez seja válida e forte, igual eu mostrei para vocês, e tenha uma zona de demanda logo embaixo de qualidade. Um bloco com as características de um order block de verdade, com a POC em cima, entregando muito valor na zona. Então você pode montar a operação e surfar movimento de preço lá para cima com tranquilidade no movimento. Tá? Isso aqui foram cenários muito bons. Teve vendas juntos aqui, a gente mapeou essa venda. Onde tem seta aqui, a gente mapeou lá no time e aproveitou a movimentação. Tá? Tudo aqui que tiver seta, a gente estava mapeando lá. Aqui, essa compra muito boa que entra na linha de raciocínio do que eu acabei de mostrar para vocês. Olha aqui para trás essa POC aqui, pessoal. Ó, outra POC que é puxando do movimento maior todo, pegando desde aqui de baixo. Ela dá logo aqui em cima de um movimento. Olha o movimento forte saindo da região também, tá vendo? Olha os candles cheios, olha as ineficiências, tem também. Olha o pé do movimento, o que a gente vai ver? Order block. Ó. Não foi tocado ainda pelo preço, aqui ele chegou até perto, tá vendo? Nesse ponto, mas não pegou ainda no bloco. Olha onde ele vai buscar lá na frente. Opa! Pegou certinho na região. Olha o que ele criou antes aqui. Olha esse nível de suporte, pessoal. Nível de suporte de indução é uma baita zona de liquidez também, porque vai induzindo muita gente a comprar nessa região. Muito trader é induzido acreditando aqui que é um bom negócio comprar em níveis de suporte. Eles veem um suporte nítido assim, ó, o trader comum vê um nível de suporte nítido como esse, fica com aquele quentinho, né, no coração de que agora ele consegue entender o que o preço está fazendo. Definitivamente vai encher de stop loss embaixo e a gente vai ver o mercado fazendo o quê? Bum! Estopando todo mundo, buscando uma zona de real interesse. E depois de limpar uma liquidez forte, inclusive a gente pode puxar até esse fundo aqui, ó, também, ó, que é um fundo válido dentro daquela linha de raciocínio que a gente mostrou, que é esse cenário aqui, ó. 1, 2, 3, ó, dá para enxergar assim também, tá vendo? Então vai ter um fundo de liquidez aqui embaixo, assim como esse nível de suporte aqui desenvolvido. E a gente estava de olho nisso lá no time, perfeitamente esse movimento. Olha só, a gente mapeando essa configuração. Olha lá, ele criando esse nível de suporte, era a única coisa que ele tinha para fazer ali para pensar em compras. Ele tem que fazer isso, e é muito comum ele fazer isso nesse tipo de configuração em desenho que o preço estava fazendo. Olha lá, eu ilustrando o desenho, tá vendo? A configuração, olha lá. Tá vendo? É isso que eu tô falando ali com o time. Tudo com antecedência, a gente visualizando o movimento. Olha o time pegando aqui a movimentação. Ó. R$540, aproveitando lá o Matheus. Pessoal surfando a configuração de trade e os desenvolvimentos. Ó, o pessoal pegando vários trades, Mário. Pessoal encontrando várias configurações aí na movimentação. Olha lá, capturou a liquidez, fez o choque ali, quebrou os topos com intenção, você tem a compra no teste para aproveitar o movimento de preço. Olha lá, ele captura a liquidez, cria, né, todo o cenário, chegou a criar o nível de suporte que tinha que criar, capturou a liquidez, ainda pega na zona lá de demanda, mas ó, fez o choque aqui para confirmar. Quebrou esse topo em vermelho, fazendo 1, 2, 3, com bastante intenção compradora, que é essencial para essa confirmação, tem que ter esse interesse comprador. Ele não busca o testezinho para você poder participar, mas isso aqui eu sempre comento com o time, né? Quando ele quebra o topo, o máximo de pavio do topo, tá vendo onde está marcado?
com fechamentos de candle, ele já configurou tudo, já está feito a confirmação. O teste é só para o stop ficar mais barato. Agora, quando o stop está barato, se você entrar aqui e colocar o stop lá embaixo, que é onde tem que ficar, você pode entrar aqui mesmo. Você não precisa esperar o teste para entrar, porque o teste é justamente para você conseguir um stop mais barato. Só que se já estiver barato aqui, se já tiver com um risco muito baixo, e tá de fato, né? Tá abaixo da média, inclusive, tá de 140, 150 pontos essa entrada ali, ou seja, está totalmente tranquilo, barato aqui o movimento, e você tem toda a constituição lá para cima e uma baita movimentação forte lá para os altos. Então a gente vê esse tipo de configuração sendo desenvolvido o tempo todo. Se você puxar aqui no Forex, igual eu falei, o EURUSD, vai ver várias configurações dessa com preço limpando liquidez dessas zonas importantes no gráfico. Olha lá, essa venda aqui em cima eu mostrei lá no meu Instagram está aqui em cima, essa configuração. Inclusive a gente tem um grupo no Telegram também, está lotado de conteúdo, estou sempre mandando vídeos exclusivos lá, é um grupo gratuito inclusive, tá? Não é esse daqui do time, obviamente, esse aqui é o time, é o ambiente prático do Excelência Trade, mas o do Telegram, cara, tá cheio de conteúdo legal, tô sempre mandando lá. Inclusive eu mostrei esse cenário aqui no Forex, olha lá, uma limpa de liquidez num topo realmente muito relevante do preço, a confirmação, uma baita venda aqui no EURUSD, enfim, tem vários cenários aqui, tudo que a gente desenhou antes lá para você clicar e pegar a operação. Isso aqui já foi a volatilidade de hoje de notícias, né? Então, pessoal, pegue esses detalhes, entendam esses topos e fundos realmente válidos de liquidez. Liquidez vai ter em todo o topo e fundo, mas zonas para você realmente se interessar, marcar e buscar por operações não são qualquer topos e fundos, não são qualquer níveis de suporte e resistência. Tem que estar nítido, tem que estar expressivo, tem que estar válido com aqueles conceitos de renovar a máxima, renovar a mínima, quebrar a estrutura. Percebe que são as estruturas que vão criando essas zonas de liquidez. Opa, lá, se para assim, como é que tá? Esse fundo aqui é bom? Esse fundo não é bom, esse aqui é muito melhor, entendeu? Que foi aquilo que a gente viu nos exemplos ali, beleza? Vamos junto, contem comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos chamando. Valeu, fui! Valeu, pessoal!